Bem-vindos ao canal Mente de FE. Vamos entender mais sobre o Antigo Testamento nesse vídeo. Deus abençoe e fique até o final. O Antigo Testamento pode ser um terreno intimidante para os cristãos. É um emaranhado de histórias e eventos, nem sempre cronologicamente organizados. Provavelmente você já ouviu falar de Davi matando Golias, José sendo vendido pelos irmãos por causa de sua túnica incrível, Daniel sendo lançado na cova dos leões, Noé construindo uma arca e Jonas sendo engolido por um grande peixe. Mas você sabe em que ordem essas coisas aconteceram? Se nosso conhecimento sobre a história do Antigo Testamento está enferrujado, temos um problema. Porque, para realmente entender tudo o que Jesus faz, precisamos entender o que o seu povo passou e a história da cultura na qual ele entrou. É também essencial para compreendermos o contexto de muitas histórias do Antigo Testamento. Neste vídeo, vamos fazer uma visão geral do Antigo Testamento, para que, quando pegarmos a Bíblia e abrir em Isaías, Êxodo ou Neemias, você tenha pelo menos uma compreensão geral de onde a história se encaixa no grande esquema das coisas. Vamos mencionar todos os principais personagens ao longo do caminho, mas vamos nos mover rapidamente. Tudo começa com a criação no Jardim do Éden, onde Deus cria Adão e Eva e os coloca como autoridade sobre toda a criação. Enganados por Satanás, Adão e Eva pecam e são expulsos do jardim. Eles têm alguns filhos, sendo os mais famosos Caim e Abel. Nas próximas gerações, a corrupção se espalha pela terra e conhecemos Noé. Noé e sua família constroem uma arca e sobrevivem ao grande dilúvio, que destrói praticamente tudo mais. Em algum momento durante esse período, acredita-se que a história de Jó tenha ocorrido. Não temos certeza exata sobre a cronologia, mas sabemos que as lições são universais, então o tempo não é realmente tão importante. 10 gerações depois de Noé, aparece Abraão. Acontece que Abraão e sua esposa Sara são prometidos de que terão uma grande nação como descendentes, receberão terras e serão abençoados por Deus. Abraão e Sara têm Isaque, mesmo sendo ridiculamente velhos. E então Isaque se casa com Rebeca, e eles têm Jacó e Esaú. Jacó, bem, ele se apaixona por Raquel, mas é enganado e acaba se casando com a irmã dela, Lia. Ele acaba se casando com as duas e tem um monte de filhos. Em algum lugar no meio disso tudo, Deus muda o nome dele para Israel. E, de maneira simplificada, seus filhos se tornam o que conhecemos como as 12 tribos de Israel. José é o favorito desses filhos. Os outros não gostavam muito desse favoritismo e o vendem para comerciantes de escravos no Egito. Bem, eventualmente, toda a família migra para o Egito para sobreviver à grande fome que está acontecendo na Palestina. Os israelitas começam a crescer em número no Egito e se tornam uma ameaça para o faraó. Ele os escraviza. É aí que Moisés aparece. As 10 pragas acontecem e os israelitas escapam pelo Mar Vermelho. Agora eles vão para o Monte Sinai, onde recebem a lei, incluindo os 10 mandamentos, mas pecam contra Deus e acabam vagando pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, são escritos os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés morre e Josué assume a liderança e guia os israelitas de volta à terra prometida. A terra é dividida de acordo com as 12 tribos. Em seguida, vem o período conhecido como o período dos juízes. Deus nomeia uma série de líderes para ajudar a guiar seu povo e liderá-los contra os inimigos que se opõem a eles. Os juízes mais conhecidos são Débora, Gideão e Sansão, mas houve muitos outros. Rute também aparece nessa época, embora não seja juíza e nem mesmo judia. O povo de Israel vê que todas as outras nações têm um rei e implora a Deus para lhes dar um rei para que possam ser como todo mundo. Bem, Deus permite, e Saul se torna o primeiro rei de Israel. Israel fica satisfeito e Saul os lidera razoavelmente bem, pelo menos até se depararem com os filisteus. E, é claro, com Golias. Aparece Davi, que mata Golias e vence a guerra em nome de Israel. Davi acaba se tornando o próximo rei e escreve muitos dos salmos. Davi é seguido por seu filho Salomão, que escreveu Provérbios, Eclesiastes e provavelmente também o Cântico dos Cânticos. Quando Salomão morre, as coisas ficam complicadas. O reino se divide em dois, pelos próximos séculos, há 2 reinos que fazem parte da história. Há o Reino do Norte, conhecido como Israel, composto por 10 das tribos originais, liderado por Jeroboão, um dos comandantes de Salomão no exército. E há o Reino do Sul, conhecido como Judá, composto por 2 das tribos originais, liderado por Reoboão, filho de Salomão. Eu disse que era complicado. Esse é o período em que começam os livros que conhecemos como os profetas.
Durante a era do reino dividido, temos Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias e não profetizando para o reino do sul, Judá. E temos Jonas, Oséias e Amós profetizando para o reino do norte, Israel. Os profetas são enviados para guiar o povo de Deus e transmitir suas mensagens. Eles dão muitos avisos, prometendo destruição iminente, a menos que o povo se arrependa e siga a Deus. Bem, o povo não se arrepende. Em 722 a.C., a Assíria conquistou o reino do norte de Israel e todas as áreas vizinhas até o Egito, deixando apenas Judá. Eles exilaram todo o povo de Israel e os dispersaram por todo o reino, substituindo-os por exilados de outras áreas de seu reino em expansão. As 10 tribos do norte foram completamente apagadas da história. O reino do sul de Judá resistiu aos assírios e sobreviveu, mas falhou em servir plenamente a Deus. Os babilônios, sob o rei Nabucodonosor, se levantaram e destruíram o império assírio, conquistando e deportando todos os judeus do reino do sul de Judá de volta para a Babilônia ao longo de cerca de 20 anos. Os profetas Daniel, Ezequiel, Jeremias, que também escreveu o livro das Lamentações, e possivelmente Obadias profetizaram durante esse tempo, cerca de 50 anos. Os judeus permaneceram na Babilônia durante o exílio babilônico, até que os persas chegaram. Os persas conquistaram os babilônios e sua terra e, em 538 a.C., o rei Ciro emitiu um decreto permitindo que todos os judeus voltassem para casa. Em 3 ondas, lideradas por Zorobabel, Esdras e Neemias, respectivamente, os judeus voltaram para Israel e reconstruíram Jerusalém e o templo. Ageu, Zacarias e provavelmente Joel profetizaram durante esse tempo. Agora, sabemos que alguns judeus não voltaram para casa, pois a história de Esther acontece na Pérsia após as 3 ondas de retorno dos exilados. A última menção que temos sobre Israel no Antigo Testamento é através de Malaquias, provavelmente cerca de 450 anos antes de Cristo. Malaquias convoca o povo de Deus a voltar à fidelidade ao pacto e aguardar a sua vinda. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, e que Deus abençoe, até a próxima.